mente e o seu coração nesse tempo aqui. Você que nos visita, fique à vontade no nosso meio. Jesus abençoe você. Fique bem à vontade para que também, de alguma maneira, Deus possa falar ao seu coração. Queria orar agora, lembrando do nosso tema, do nosso assunto. A gente tem falado, obviamente, sobre isso aqui, a história das crises da nossa vida, no livro de Efésios. E já vamos encerrar essa série de sermões, se eu não me engano, 18 sermões, falando sobre isso, no livro de Efésios, expondo o livro de Efésios, na semana que vem já. Então, hoje, a gente vai encerrar o assunto, que é o quarto grande segredo do livro de Efésios. E esse segredo que o apóstolo Paulo apresenta, dizendo de que as nossas lutas diárias, elas devem ser lutadas, né, com as armas que Deus nos concedeu para a nossa proteção. A gente vai falar sobre batalha espiritual, a gente vai falar sobre guerra espiritual, ok? Agora, veja só, isso tudo está relacionado com as crises da nossa vida, porque se você sabe de fato que tem armas para lutar, armas espirituais, para lutar exatamente contra aqueles inimigos ou aquele grande inimigo que apavora muita gente, então as nossas crises, elas são diminuídas, obviamente, né? Porque a gente não precisa ficar apavorado, não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, ansiosa, né? Porque Deus já nos deu as armas que nós precisamos usar para que a gente não seja tombado nessa guerra. Mas a gente precisa, obviamente, usar essas armas, tá bem? Então vamos orar levando em conta essas coisas. Vamos considerar o que Deus tem para a nossa vida, e eu convido você também a fechar os olhos agora, a curvar a sua cabeça, não fechar a cabeça, mas só curvar a cabeça e fechar os olhos, para a gente orar, clamando, rogando, suplicando a Deus que Ele nos abençoe esse momento, tá bom? Então vamos orar juntos agora. Pai eterno, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado da nossa vida. Muito obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós com poder, com autoridade, através da palavra do Senhor. Nos abençoe, por favor, nos dê um tempo aqui de reflexão na Tua palavra, de conhecimento mais profundo da Tua vontade, de um assunto tão importante para a nossa carreira espiritual, para a nossa jornada de fé. Por favor, Pai, nos abençoe. Obrigado porque o Senhor nos trouxe esta noite, apesar da chuva, apesar de tantas outras coisas que teríamos para fazer, mas o Senhor nos tem abençoado, nos insistindo conosco, nos fazendo perseverantes, inclusive, para ouvir do Senhor. Muito obrigado, Pai. Continua nos abençoando agora, já que estamos aqui, já que viemos, o Senhor nos trouxe, completa a bênção do Senhor sobre a nossa vida, nos fazendo entender a vontade do Senhor para o nosso dia a dia. Por favor, Pai, nos abençoe, em nome de Jesus Cristo, aquele que é a nossa salvação, que é o nosso grande Deus, como cantamos aqui, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, que não há ninguém maior ou melhor do que Ele. No nome de Jesus oramos, amém. Ok, na semana passada terminamos o nosso tempo refletindo acerca dessas verdades que vimos, inclusive, no primeiro momento, né, dessa passagem do capítulo 6, a partir do verso 10 em diante, que é o tema que nós estamos estudando aqui. Do que já estudamos, paramos quando o apóstolo Paulo falou das armas, quer dizer, da armadura, do que compõe a armadura que Deus nos concedeu para lutarmos, né? E aí, obviamente, a gente encerrou levando essas reflexões para casa. O que devemos saber sobre o mundo invisível, o mundo espiritual, aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar. Então, saímos com essa lição para casa. Primeira, nós estamos travando uma batalha espiritual.
mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você não aceite isso, porque muitas vezes a gente quer ficar na região de conforto e deixar, olha, o circo pegar fogo, deixar, sei lá, as coisas sem eu me preocupar ou me interessar em resolver. Então é melhor muitas vezes nem saber. Mas se você não aceita, se você não acredita, a verdade não vai modificar. A Bíblia diz que nós estamos, o cristão principalmente, está travando uma batalha espiritual. Estamos em luta, estamos em guerra. Ok? Segundo lugar, antes de mais nada, quer dizer, antes mesmo da gente tomar uma atitude no que diz respeito a essa luta, essa batalha, devemos saber quem é o nosso verdadeiro inimigo. Então, o apóstolo Paulo nos disse quem era o nosso inimigo, que é o próprio Satanás. E disse que ele, inclusive, tem vários truques, tem artimanhas, tem estratégias para nos fazer cair, nos derrubar. E é o objetivo dele. E em terceiro lugar, precisamos usar toda a armadura de Deus, não apenas parte, não apenas aquilo que a gente acha que é mais fácil ou a gente gosta, não apenas aquilo que de alguma maneira a gente ouviu falar e a gente prefere isso, não. Na armadura que nós vamos trabalhar, vamos ver, vamos ouvir agora, nós precisamos usar toda a armadura de Deus, que Deus, Ele, já nos providenciou para permanecermos de pé, não permanecermos parados, mas de pé. O texto está falando isso, porque muitas vezes a gente pensa assim, Deus está revelando essas coisas, o livro de Efésios está dizendo isso, que eu então já sei, eu sei que eu preciso me preservar na fé, preciso permanecer crente, não. E a gente vai ver que isso é um engano que muitos crentes têm, muitos cristãos têm, de achar que que a nossa vida espiritual, a nossa batalha, a nossa guerra, a nossa missão é permanecer na fé. Não tem nada a ver. A gente vai entender e hoje que não só é importante para a gente atuar, caminharmos na fé, irmos adiante, como é extremamente necessário para a gente permanecer de pé, permanecer ainda firmado, e as pessoas olharem para a gente e perceber que a gente, de fato, representa Deus aqui na terra. Então essas foram as verdades que a gente refletiu, que a gente concluiu do que a gente viu na semana que se passou. Hoje, então, a gente vai estudar a partir do verso 14 e vamos terminar esse bloco agora, falando sobre a armadura de Deus. E uns pequenos detalhes também. Vou fazer a leitura do texto, você pode abrir a sua Bíblia, Efésios capítulo 6, a partir do verso 14 agora. Tá bem? Semana passada, do verso 10 até o 13, agora do 14 em diante. Vamos terminar essa sessão hoje. Tá bem? O texto está falando, então, a partir do verso 14, dizendo para mim e para você. Vamos ler e depois vamos voltar no texto para a gente tirar algumas reflexões. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre, me obriga a fazê-lo. Esse texto, então, fala sobre a armadura, mas também fala sobre a guerra. Preciso usar armadura para poder sair vitorioso nessa guerra, conforme o texto que terminamos na semana passada de estudar. Essa passagem, então, vai falar, óbvio, sobre o que é a armadura de Deus, quais são os acessórios
nem sei se posso dizer acessório, mas as partes dessa armadura de Deus. E aí o apóstolo Paulo fala sobre o que é a armadura de Deus, então. Quando a gente fala de armadura, né, a gente sempre tem aquela impressão, e você pode ter qualquer impressão de armadura, aquilo que de alguma maneira nos deixa mais protegidos e mais habilitados para poder vencer uma batalha. Se você é mais das antigas, obviamente, talvez você lembre logo, né, dessa armadura de cá. A armadura é isso, eu sei que é isso, essa armadura, né, que a gente pensa que parece mais um prejuízo lutar contra isso, né? Mas se você é mais, de alguma maneira, moderno, né, você pode lembrar de outro tipo de armadura, né? Essa armadura ali, quem sabe, é a que eu me reporto, me lembro. Mas aí a gente pensa assim, a armadura de Deus, obviamente, né, deve ter o que é de melhor. Deve ter tudo o que eu preciso para ser um bom guerreiro. E talvez a gente pense assim, e a gente mais moderno, né, a gente pensa assim, não representa. Se eu fosse escolher a armadura de Deus, eu não ia escolher nem aquela nem essa. Talvez eu escolhesse uma um pouco diferente, né? Uma armadura que pudesse me dar uma capacidade de enxergar melhor, de voar e também de ter muita informação o tempo todo. É claro que na nossa escolha, pela situação do mundo tão tecnológico e moderno, a gente podia considerar essa armadura. Talvez essa seria melhor, né? Essa armadura de Deus. Mas quando o apóstolo Paulo estava escrevendo, ele usou a ilustração da armadura que era a top no mercado da época. Ele certamente estava pensando num soldado romano, que na ocasião tinha o melhor, ou estava no melhor exército do mundo. E a armadura dele era mais ou menos essa. Talvez com um pouco de diferença, do soldado mais, obviamente, mais comum do Império Romano, próximo à época de Jesus. E talvez fosse até mais simplório e mais simples, embora na época isso era top. A pessoa nessa armadura se sentia, obviamente, muito mais seguro. E é falando dessa armadura que a gente, obviamente, vai refletir, porque o texto, lembra? Falou dos elementos que tinha essa armadura. E aí a gente vai poder refletir um pouco sobre isso. É claro que se fosse nos dias de hoje, né, a gente podia imaginar que o apóstolo Paulo ia se reportar a um soldado, obviamente, americano. Não iraquiano, né? Mas um soldado romano, provavelmente. Um americano, provavelmente. Ou um soldado israelense, com visão noturna, com comando, obviamente, de voz, né, para talvez se comunicar com o satélite da sua central. Comando de localização, com infravermelho. Obviamente seria diferente hoje. Mas a gente precisa entender que o apóstolo Paulo, embora falando dessa armadura que para a gente já está ultrapassada, é prejuízo vestir uma armadura dessa numa batalha. O que a gente precisa entender é que o apóstolo Paulo estava dizendo, nós somos guerreiros, soldados do Senhor. E se a gente luta essa batalha espiritual, a gente também precisa de uma armadura espiritual. Da mesma maneira que você numa batalha queria, obviamente, numa luta, queria a armadura do homem de ferro, é certo que se você e eu entendermos que estamos numa batalha espiritual, vamos querer a melhor armadura. E o que o apóstolo Paulo nos diz é que essa armadura já está disponível para mim e para você. Então a gente vai refletir acerca desse assunto agora. É o mesmo texto que a gente leu, só que obviamente olhando para a ilustração do apóstolo Paulo, para que a gente consiga compreender um pouco melhor o que ele está nos dizendo. Então ele começou o texto, como a gente já viu, versículo 14, dizendo assim, estai, pois, firmes, ainda com a ideia de permanecer de pé. Ele está dizendo, o estar dele, o estai aqui, é uma ordem, um imperativo.
Deus quer que a gente fique firme sempre. Deus não gosta, não quer que nós fiquemos com um mimimi. Aquele cristão frouxo, aquele cristão que qualquer coisinha está abalado, aquele assim que de alguma maneira quer a atenção das pessoas. Aí você pensa, mas não é normal que as pessoas tenham necessidade. É normal, mas o cristão já tem tudo o que precisa para ser um soldado e ir para a batalha. Quando ele lança a figura de soldado, embora possa parecer aqui com o texto, que ele está falando de armadura para a gente se proteger, e ele até falou de resistir e ficar firme, né? A nossa impressão primeira pode ser aquela ideia de que Deus está fazendo as coisas para que a gente permaneça crente, para que a gente permaneça cristão, para que a gente se proteja e fique sempre naquela situação de eu preciso me proteger daqui, preciso me proteger dali, vou ficar parado aqui. Não. A ideia do soldado sempre é de batalha, é de ir para o campo, de ir para a luta. Para Deus, então, não haveria, obviamente, não deveria ter um cristão que fica só no hospital, um cristão que fica só encalacrado dentro de casa ou dentro da igreja. Ele, obviamente, sai para a batalha, porque nós já estamos na batalha. Se a gente é um crente assim, se a gente é um cristão assim, se a gente é aquele que se diz cristão, mas a gente vive fora da batalha ou não quer ir para a batalha, se a gente não avança, se a gente não faz novos discípulos, que é o que a gente vai ver aqui com o texto que o apóstolo Paulo nos diz, se a gente não faz novos discípulos, a gente não está sendo soldado. A gente está sendo outra categoria nessa guerra, nessa batalha. A gente está no outro nível, um nível que Deus não quer. E aí então ele fala, estai, pois, firmes, é obrigação. Aí fala, cingindo-vos com a verdade. A ideia primeira aqui é do cinto, do cinturão que a armadura tinha. Muitas vezes para proteger, obviamente, essas partes mais baixas, ok? Órgãos vitais, certamente, mas também para circundar e segurar o restante da armadura. Mas fala assim, cingindo-vos com a verdade. Parte da armadura de Deus é a gente adquirir conhecimento da verdade. Porque nós, e crente, cristão, que não lê a Bíblia, ele prefere muitas mentiras. Prefere a mentira do humanismo, da psicologia, do ditado popular, do que o coração acha e quer, e prefere a mentira. E abandona e não aceita muitas vezes e nem quer saber a respeito da verdade. Então, se você quer permanecer de pé, não ser tombado por Satanás, pelo inimigo, pelo maligno, você então tem que priorizar a verdade. A verdade às vezes dói para a nossa vida. A gente não quer muitas vezes a verdade, mas é necessário. A verdade é que nos faz permanecer de pé. Deus então, Jesus é a verdade, ele mesmo falou e mencionou isso. Eu não posso me contentar e nem aceitar mentiras. Hoje cedo eu falei, sobre que algumas pessoas não querem saber da verdade. A verdade, por exemplo, que é feio, por exemplo. Não está dentro do padrão que alguém estabeleceu como bonito. Mas o próprio bom senso, muitas vezes. Tem gente que é feia, você sabe disso. Agora, se eu sou feio, ou você é feio ou feia, isso não te diminui na presença de Deus. Diminui. Deus fala, não, eu não gosto tanto de você porque você é feio. Nunca. Porque se fosse assim, Cássio, não, nada disso. Porque se fosse assim, se fosse assim, Deus ia fazer acepção de pessoas por causa de beleza. E olha, nós somos apenas diferentes. O padrão de beleza, um é que estabelece. E a gente também tem um padrão que a gente estabelece. Aí, a gente muitas vezes pode ficar abalado quando a gente descobre que a mãe da gente mentiu para a gente falando que a gente é bonito. Eu gostava de ouvir a minha mãe falando, mas é tão bonito, tão bonito. Aí depois ela foi mudando o discurso. Para mim você é bonito. Nós não precisamos de ouvir essas coisas, aquilo que acalenta o nosso coração e acalenta de besteira. A gente não precisa disso.
O que a gente precisa saber de verdade é que Jesus nos ama, nos escolheu para o céu, ponto final. Não, ponto final em termos, né? Porque o céu é que vai começar tudo, né? Mas a essa verdade, o que eu preciso mesmo é de Deus, e você também. Eu não posso ficar, eu dei esse exemplo, mas tem tantos outros exemplos. Um dos exemplos, muitas vezes, que a gente tem que usar e entender é: mas você é tão inteligente, meu filho. Não estou falando para você ficar chamando o filho de burro, por exemplo. Mas o que a gente precisa ensinar aos nossos filhos é o esforço, ele ser esforçado. Porque também, é muito inteligente. O inteligente que não tem esforço não vai quase a lugar nenhum. Você também sabe disso. Aí chega diante de determinadas situações, você percebe: camarada, que eu não sou tão inteligente, eu percebi que eu não sou tão inteligente assim, eu preciso me esforçar muito. Se você já sabe disso cedo, você vai levar isso com mais facilidade na vida. Ao invés de ficar frustrado: eu não sou tão inteligente como eu deveria ser, vou parar de estudar. Quantos não fazem isso? Param de estudar porque percebem que não pega as coisas tão fácil como aquele amigo, aquele colega que pega. Quantas vezes eu já fiquei frustrado? Por que eu não tenho essa facilidade toda, né? A pessoa só está ouvindo aqui essa matéria na escola, nem estuda, nem nada. Chega na prova, tira melhor do que eu. E eu, para tirar um perto da pessoa, eu preciso me descabelar. Então, se você já sabe disso cedo, você é treinado e habilitado. Beleza, eu sou limitado nisso. Não sou em outras coisas, mas eu sou limitado, vou me esforçar então. A verdade é que é melhor. Nada se estabelece para sempre ou firme para a saúde, para a maturidade com a mentira. Então não aceite a mentira. A nossa arma é a verdade, a nossa armadura. Mas muitas vezes a gente quer preferir uma mentira. Está diante de uma situação, seja um patrão, né? Nosso chefe, ou em qualquer situação que a gente pensa: se eu falar a verdade, eu vou me dar mal. Mas a mentira não estabelece nada de bom para a nossa vida. Prefira a verdade. Devemos preferir a verdade sempre. Mesmo que aquilo em determinado momento vai nos trazer algum prejuízo. A verdade é o que nós precisamos. Como parte da armadura de Deus, a verdade. Conhecimento da verdade. Adquirir a verdade. Vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui é outro equipamento. Não é mais o cinto, está falando agora da couraça. Aquilo que protege a partir do pescoço, vai até o umbigo. Ok? Vestindo-vos da couraça da justiça. Gente, presta atenção. Isso eu preciso falar isso talvez mais vezes essa noite. Embora a ilustração seja de coisa física e visível, a luta é espiritual. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Nós não podemos perder isso de vista, de modo algum. De modo algum. A luta, ela é espiritual. Embora a ilustração seja visível, algo que a gente vê. Porque ele quer que a gente entenda o perigo que a gente corre se não estiver com essa armadura. E as armaduras, os elementos que compõem essa armadura são invisíveis. A verdade é invisível. Ela se manifesta visivelmente, mas a verdade não é algo que a gente possa tatear. Aí logo depois ele fala: vestindo-vos da couraça da justiça. Embora use couraça, o nome, ele fala a respeito da justiça. Que justiça? Que justiça? A justiça que eu posso executar. É ética bíblica. É honestidade. Que a gente pode pensar, se é o padrão de Deus de justiça. Não é. Embora também esteja dentro disso. É aquilo que Deus acha justo que eu tenho que fazer no meu dia a dia. Então eu preciso buscar a verdade, mas também tenho que ser justo. Eu não posso absolutamente negar a minha responsabilidade, e resumidamente posso falar, de ser justo. Se você, por algum motivo, é injusto, cola na prova, mente para o cobrador, não sei, ou, de alguma maneira,
trata com injustiça, aquilo que não está dentro do padrão de justiça do que Deus estabelece. Que Deus quer que eu seja, de ser honesto, de fazer as coisas que eu entendo, que já sei, que Deus diz que eu tenho que fazer, eu já sei. E aquilo que eu não sei ainda, mas preciso saber, que a Bíblia nos apresenta. Honestidade, piedade, tudo que estiver relacionado a fazer aquilo que é justo, aquilo que eticamente é justo. Nada de injustiça. Até mesmo dentro de casa, com os filhos, ser justo. Buscar, de fato, a justiça em todos os âmbitos. A justiça, então, me serve como parte, como elemento dessa armadura. Se eu sou uma pessoa injusta, não levo em conta o que é justo, eu estou tirando, ou não estou amparado por essa parte da armadura. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. A palavra calçai os pés, outro, obviamente, imperativo aqui, está falando agora. Claro, eu mostrei onde é que fica ali o cinto, cingindo-vos, que nem todo mundo sabe o que é cingir-vos, né? E depois couraça para saber onde é que é. Eu não preciso botar a setinha para você saber onde é que é os pés, né? Então, olha lá. Calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Algumas verdades nos saltam nessa colocação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo, então, para eu permanecer firme, como falou na semana passada, que a gente leu na semana passada, permanecer firme é o sentido que a gente entendeu que é permanecer em pé, estáis, pois, firmes, em pé. Mas quando ele fala a respeito de estarmos também com os pés preparados, amparados por parte da armadura, ele está falando, está me dizendo que eu tenho que caminhar. Os pés protegidos para eu ir adiante. Mas interessante, ele está falando a respeito da preparação do Evangelho da Paz. A palavra preparação aqui tem o sentido de estar preparado, de ter disposição, de fazer. Então não é para ficar parado, obviamente. Mas quando ele fala assim, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz, está dizendo que eu e você somos equipados com a armadura de Deus, com isso que ele está falando, que protege os pés e vai até perto do joelho, com o fazer discípulos de Jesus. Talvez você vá tombar na sua vida espiritual, vai cair com um ataque de Satanás, porque você acredita erradamente que o fazer discípulo de Jesus é para outro da igreja, outro cristão, e não você. Mas aqui está mostrando que parte da armadura é eu estar preparado, disposto, ir com o anúncio do Evangelho da Paz. Qual é o Evangelho da Paz? É o Evangelho de Jesus Cristo. Paz no sentido que leva paz para as pessoas. Qual paz? A Bíblia diz que eu, antes de Jesus me salvar, eu era inimigo de Deus. Por isso que o nosso ministério, o nosso serviço de cristão, é o ministério da reconciliação. Da gente, quer dizer, do perdido com Deus. É interessante, ser inimigo de Deus recai sobre nós não só o peso, o medo e a preocupação de sermos alvos da ira de Deus, não só essa preocupação agora, mas quem não entrega a vida para Jesus salvar, vai ser alvo da ira de Deus quando morrer. O inferno é parte disso. Ah, mas eu não gosto dessa história de inferno, de Satanás, de morte. Mas eu, gostando ou não dessa história, essas verdades não deixam de existir. E você também. O que precisamos entender, então, quanto ao Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que eu, pecador que sou, mereço o inferno. Ok? Eu e você, pecador que é, por mais bonzinha que você possa ser. Pecador ou pecadora que você é
e você é mesmo, eu sou, o que merecemos é o inferno eterno. Receber sobre nós a ira de Deus. Mas, por bondade de Deus, por misericórdia de Deus, Jesus veio morrer para nos salvar. Quando Jesus morreu, então, Jesus habilitou, Ele conseguiu, então, Ele nos comprou o céu. Comprou para a gente. Nos pagou a entrada para o céu. Ele nos deu a oportunidade, então, de irmos para o céu. Então, entendendo isso, veja só, deposito a minha confiança em Jesus, somente em Jesus, exclusivamente em Jesus, não em mim, não confiando no que eu posso fazer. Depositando a minha confiança em Jesus para ir para o céu, aí Jesus fala o quê? Aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aí então a gente é salvo por Jesus. É salvo, não é que vai ser salvo, é salvo já. Esse é o Evangelho, a boa notícia. E isso me dá paz no coração. É isso que a gente chama de salvação, que a gente vai ver daqui a pouco. Versículo 16. Embraçando sempre o escudo da fé. É lógico que todos os elementos aqui, todos os elementos, também é sempre que a gente tem que usar. Mas a ideia que o apóstolo Paulo está falando é de que o sempre aqui é que a gente não sabe a hora, o jeito e o modo que a gente vai sofrer ataque de Satanás. Então, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual, o escudo da fé, podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A ideia aqui que o apóstolo Paulo está dizendo é que Satanás está nos alvejando com flechas. Está falando que essas flechas, esses dardos, no linguajar mais moderno, esses mísseis, vêm pegando fogo, vêm para derrubar a gente mesmo, para fazer a gente cair. Mas ele diz que o escudo da fé apaga esses dardos, ou não permite que esses dardos nos alcancem. O escudo da fé. Então está falando que eu preciso ter fé, preciso acreditar, preciso crer na verdade bíblica, preciso acreditar nas promessas de Jesus, preciso crer sem duvidar. Quando eu leio a Bíblia, eu não vou ficar selecionando aquilo que eu gosto. Isso aqui eu não gosto, esse assunto aqui de falar que eu tenho que ser submissa ao meu marido, esse assunto aqui que eu tenho que falar, que fala que eu tenho que amar a minha esposa como Jesus amou a igreja, que eu tenho que obedecer meus pais, que eu tenho que não levar os meus filhos, provocar os meus filhos à ira. Não, eu não gosto dessas coisas. Não, eu tenho que crer como sendo aquilo melhor para a minha vida. Que eu preciso, interessante isso, que eu preciso obedecer os líderes, que eu preciso ser submisso, cooperar inclusive com ele, para que outros também sejam submissos. Isso é tão importante na vida espiritual de um cristão, eu vou até sentar aqui para falar sobre isso, que um cristão que não se submete aos seus líderes, seja ele líder espiritual, professor de escola dominical, professor de Bíblia, é sensato que ele procure uma igreja ou um local para ele se submeter. Estou querendo dizer isso. Teve um pastor que me enviou uma mensagem que falava sobre isso exatamente essa semana. Ele até falou assim: é difícil compartilhar isso com as pessoas, com um membro comum. Eu pensei comigo, não falei com ele. Eu tenho facilidade de falar isso. Eu não tenho tanta dificuldade de dizer: qualquer pessoa que está de alguma maneira debaixo de uma autoridade espiritual que Deus estabeleceu, essa pessoa tem que ser submissa. Não tem que ficar com encrenca. Não tem que se rebelar. Isso é perigoso para qualquer pessoa. É perigoso para você se você se rebela. É perigoso para você, como um filho que se rebela da orientação dos pais. Qual o fim desse filho? Você já sabe.
Mas se você não quer se submeter, você está em pecado. É ruim para você. Ah, mas eu não aceito porque ele fala demais sobre divórcio. Ele fala demais sobre a Bíblia. Ou ele fala sobre, só vive falando sobre dinheiro, dinheiro, dinheiro. E está falando, tem que dar dinheiro, tem que trazer não sei o quê. Se você não quer se submeter, procure um rebanho onde você se submete. O que não pode é fingir. O que não pode é não se submeter. E ficar só socialmente, se passando como ovelha e é bode. Ou é cachorro, às vezes. Então, fé tem a ver com crer em Deus e as verdades dele. Fé tem a ver com crer na palavra de Deus, acima da minha palavra, acima da palavra de outra pessoa que está em choque com o que a Bíblia fala. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não está enxergando. É a verdade, é a justiça, é o Evangelho, embora se manifeste visivelmente. Aí ele diz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então a fé é isso. Fé é acreditar. Como é que você vai poder mencionar alguma coisa se você não acredita? Se aparece alguma coisa espetacular, espetacular no sentido assim de pirotécnico, né? Fez um show, sei lá, alguma coisa demoníaca. A gente até assusta com aquilo, mas olha, a Bíblia fala de que Satanás não pode nos tocar. Ok? Então eu preciso correr? Não, eu não vou chutar. Eu não vou ficar chutando macumba nas encruzilhadas. Mas eu também não preciso fazer uma volta de 50 metros de distância para poder não trazer azar. Só quero que a gente entenda que aquilo que a Bíblia fala é verdade e ponto. O que a Bíblia fala, não o que muita gente diz que a Bíblia fala. Por isso que ele tem que estudar a Bíblia. E você tem a obrigação de estudar a Bíblia também. Ok, vamos lá. Versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Capacete da salvação. Capacete que guarda, obviamente, toda a central de comando. Por que ele fala acerca disso? Talvez a gente já entenda, né? De que nenhuma pessoa cresce espiritualmente se ela primeiro não recebeu a graça salvadora de Jesus. Se ela não entendeu que é pecadora e deve entregar a sua vida para Jesus, entrega para Jesus salvar. Começa aí. É a partir daí que a gente realmente pode ter fé verdadeira. Que os nossos problemas espirituais, sejam quais forem, começam a ser resolvidos, e alguns são resolvidos de imediato. Aquelas idolatrias, a gente é confrontado com elas. Vícios, a gente é confrontado, e a partir daí a gente pode realmente vencer, ou permitir que Deus vença na nossa vida. Agora, sem salvação, o fofoqueiro vai ser sempre fofoqueiro. O viciado sempre vai ser viciado. Talvez possa dar um tempo, mas ainda vai ser. Para mudança radical de vida, só salvo. Nem todo salvo tem mudança radical. E você sabe disso. Mas é o único que pode ter. É o único que pode ter. Capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha que coisa impressionante. Aí ele diz para mim, para você, o apóstolo Paulo, ele diz para mim que o único elemento, parte como ferramenta, parte da armadura de Deus, que ele nos dá, que pode ferir, que pode expulsar o maligno de perto de mim, ele fala como espada do Espírito, que a espada é a palavra de Deus. Então eu preciso ter a palavra de Deus, preciso guardar, preciso ler, preciso estudar, preciso guardar. Porque é a menção da palavra de Deus que faz com que certamente o inimigo não fique só jogando dardos, não fique só batendo na nossa cabeça,
e não nos empurrando para lá e para cá. Então, quer mantê-lo distante? Faz igual Jesus fez. Usou a palavra na tentação. Lembra? Mateus capítulo 4. Quando Satanás foi tentar Jesus, Jesus usou a palavra. Aí Satanás entendeu, opa, isso aí conhece. Satanás também conhecia, rebatia ou atacava com a palavra, só que fora do contexto. Aquilo que muita gente, muito falso profeta, muita gente mal intencionada usa. Pega a Bíblia, claro. Não vai pegar um outro livro que não tenha crédito. Não vai pegar o livro de São Cipriano. Para poder, tá vendo? Está dizendo aqui no livro de São Cipriano. Não, vai pegar a Bíblia. Porque usa a Bíblia. Porque sabe que as pessoas dão, pelo menos, crédito à Bíblia. E eu e você precisamos de manusear bem essa espada. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Preciso ler, preciso decorar, preciso estudar, obviamente. Estudar. Ler, estudando a gente acaba decorando. Segunda parte do texto. Com toda a oração e súplica. Olha só, não acabou ainda os elementos dessa armadura. Orando, olha, com toda a oração e súplica. Oração e súplica. Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos e também por mim. O apóstolo Paulo já começa a fazer a menção, mas lembra de mim também. Lembra de mim. Mas aqui, quando ele fala por mim, ele vai especificar no versículo 20. Orem especialmente por isso. Mas até o versículo 18, ele está falando que a oração é que de alguma maneira faz com que a gente tenha ou use adequadamente a armadura de Deus. Com oração, então, eu tenho sabedoria de usar a espada, para não ficar só sofrendo as pancadas. Eu vou ter a habilidade de usar o capacete, que é a salvação. Eu vou ter a habilidade de preparar a notícia e ter disposição de ir atrás para fazer discípulos. Com oração eu vou saber melhor ser justo, ético, coerente. Eu vou ter mais discernimento quanto ao que é a verdade. Oração, com toda a oração e súplica, com toda a oração, orando por tudo. Não é só por aquelas coisas difíceis da nossa vida, não. Não é só por aquela prova de recuperação final, não. Não é só por aquela cirurgia que você vai fazer do coração. É também na hora de fazer o arroz. Senhor, me ajuda a fazer um arroz gostoso, para que não queime nem vire papa. Ou seja, o que for. Estou falando isso porque pode ser muito simples para você. Mas está falando com toda oração e súplica. Aí diz, orando em todo o tempo no Espírito. E, olha só, e para isso vigiando com toda perseverança. Duas coisas importantes para a vida do cristão, orar e vigiar. Jesus falou isso. Mas ele diz que é todo o tempo isso. Se você ou eu não vive todo o tempo pensando em Deus, se relacionando com Deus, que é orando em todo o tempo, você precisa aprender a fazer isso imediatamente. Porque nós cristãos já temos que ter a certeza de que Deus está o tempo todo conosco. Então eu não tomo banho, quer dizer, eu não me banho sem Deus estar na jogada. Eu não estou me alimentando sem Deus na jogada. Porque alguns pensam assim, não, a hora de ir para a igreja, a hora de ler a Bíblia, então eu tenho que me revestir de um, sei lá o que especial. Mas é o tempo todo. Estou caminhando. Claro, caminhar é muito bom para orar. Mas eu estou conversando com alguma pessoa. Deus não está ao lado, está dentro de nós. O meu relacionamento com qualquer coisa, em qualquer lugar, seja usando o computador, seja escovando a dentadura, Deus está comigo. E a minha relação, como é que eu reflito isso? O professor está falando. Como é que essa peneira tem que passar pelo crivo divino? Seja falando assim, Deus abre a minha cabeça para entender isso. Mas como é que Deus pensa a respeito do que Ele está falando?
essa interação, essa oração em todo o tempo, esse diálogo com Deus, como diz aqui, é também parte do vigiar. Eu e você estamos obrigados a se relacionar com Deus, a nos relacionarmos com Deus dessa maneira. É claro que eu preciso ter tempos especiais de oração. Tenho que ter. Mas no dia a dia eu não tenho que parar. Estou no trânsito. Aí eu viro um demônio no trânsito. Não. 2 lugares são especiais para testar a maturidade do cristão. Uma delas é o trânsito. E a outra? Futebol. Eu não sei se tem coisas assim mais femininas dessas coisas, mas na masculina a gente sabe muito bem. Futebol e trânsito. Caramba, como Satanás tem vitória nessas coisas, né? Então, vigiando com toda a perseverança, insistindo na oração, aquela coisa toda. E súplica por todos os santos. Gente, parte da armadura de Deus. É especial demais. É muito legal a gente saber disso. Parte da armadura de Deus é você orar pelo irmão. Você se mantém mais resistente a tombar, a cair. Porque parte da armadura é eu e você orarmos pelos irmãos. Todos os santos. Orar pelo sofrimento. Orar para que suporte o sofrimento lá na Síria, dos crentes que estão lá. Orar pelos outros também, que não são crentes, mas em especial para que eles tenham a sabedoria de se portar como filhos de Deus dessa geração corrompida. Orar pelo irmão. Quão bom é vir de manhã na igreja. No domingo pela manhã, no tempo da oração que temos. Talvez você não venha porque você prefira dormir até mais tarde. Vem à noite. Joia, excelente. Mas, sinceramente, orar por todos os santos, pelos irmãos, é um momento que a gente ganha quase que de graça quando a gente vem domingo pela manhã. Porque a gente tem a oportunidade de ouvir o pedido do irmão. Orar mais especificamente. O apóstolo Paulo vai pedir uma oração específica aqui. Pela necessidade. A gente sabe melhor como está passando o irmão. Então eu vou poder orar. Não só aqui na igreja, mas em casa. Ao lembrar dos irmãos, puxa vida, eu sei o drama que o Roy está passando. Não, se estiver passando. Eu sei o que a Carla está precisando nesse momento. Eu sei e vou orar por isso. Senhor, abençoe, porque fulano tem passado por essa dificuldade. A gente compartilha aqui todo domingo pela manhã. Ok? Terminando o texto, ele diz, versículo 19, né? E também por mim. Aí ele vai fazer o pedido específico. A gente não precisa mais orar pelo apóstolo Paulo a respeito disso, tá? Para que me seja dado, apóstolo Paulo, o interesse dele, para que seja dada no abrir da minha boca a palavra, para, com intrepidez, com coragem, com ousadia e com sabedoria, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Porque é mistério ainda. Nem todo mundo entende que o Evangelho é a boa notícia de que Jesus já morreu por mim, já cumpriu a obra que eu deveria cumprir, que não vou conseguir, não conseguiria, mas Jesus já fez. Ok? Aí ele está falando, a preocupação do apóstolo Paulo deve ser a nossa preocupação, o nosso interesse. Ter intrepidez, ousadia, coragem de fazer novos discípulos de Jesus. De levar o Evangelho a outras pessoas, já que eu tenho. Aí diz, pelo qual sou embaixador em cadeias. Impressionante. Ele entende que mesmo preso, o apóstolo Paulo estava preso, ele era um embaixador para anunciar o Evangelho. Então ele estava preso, presta atenção, isso é importante para a gente. Ele entendeu
que soberanamente Deus tinha causado ou permitido a prisão dele. Para quê? Para que ele alcançasse aquelas pessoas que, se ele tivesse liberdade, não alcançaria. Gente, isso é importante, a gente precisa saber disso. Agora, e você, que não está preso, mas está na escola, está no trabalho, está no contato com os parentes, amigos, vizinhos, será que a gente também não tem que se achar embaixador? Nós somos. E devemos assumir isso. Ao invés de a gente ficar olhando para nós mesmos, olhando para o dia, como é que vai ser o dia hoje para mim? Será que eu vou ser bem visto pelas pessoas? Será que vai correr tudo bem? Será que eu vou receber elogio lá no trabalho? Será que eu vou tirar uma nota boa na escola? Tudo isso deve estar relacionado com o nosso ministério. Eu e você somos embaixadores de Jesus. Fomos enviados por Jesus. Todas as coisas, então, do meu dia devem estar relacionadas ao anúncio do Evangelho. É ser missional. Fui internado, hospitalizado. Lembra que Deus tem uma razão para isso. Não é só você passar por dificuldade, não. Ou qualquer outra coisa. E a gente tem falado isso e é bom repetir para que a gente entenda isso de trás para frente, de frente para trás, do canto para os meios, do meio para os cantos, e saiba tudo mesmo. Deus nos quer usar. Somos embaixadores dele. Ok? E eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. O apóstolo Paulo já sabia, né? Para que em Cristo eu seja ousado, tenha coragem para falar como me cumpre fazê-lo. Não ficar temeroso, não ficar com medo de não ser aceito, de não ser bem entendido. Use boas palavras, seja um bom camarada, ajude as pessoas, que as pessoas obviamente vão te ouvir melhor. Como me cumpre fazê-lo? Ao apóstolo Paulo e a nós também. Nós temos esse dever. Ok? Tá bem, vou usar uma imagem assim mais poderosa agora, né? Falando sobre guerreiro e tudo mais, para a gente fazer as últimas reflexões, para que a gente leve isso para casa. Ok? De tudo isso que a gente viu. Primeiro, a armadura de Deus, ela fala de defesa. É a principal função da armadura de Deus. Tá bem? Lembra? Não é, obviamente, para que a gente permaneça parado, que fique quieto, não. Defesa no sentido de resistir para não cair, para que você e eu continuemos a caminhar. Para que a gente vá até onde Deus quer que a gente vá. Para que a gente não fique tombado no meio da estrada, no meio da jornada. Absolutamente. É para que a gente, durante a caminhada, não tombe. Segundo, o único dispositivo que apresenta a ideia de ataque é a Bíblia. A gente precisa guardar isso no nosso coração. Porque só levar pancada também não é legal. A gente tem um artifício. Usando a Bíblia, Satanás... É claro, né? Pedro já falou isso, falou de uma maneira diferente, mas também tem tudo a ver, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, como Jesus nos apresentou, é apresentar a verdade de que Satanás já está vencido. De que Satanás, ele foi derrotado. É verdade bíblica. Pontos altos aqui, o bom uso, né? A oração e a súplica, pelos irmãos em particular, auxilia no uso adequado da armadura. A oração. Eu posso usar melhor a armadura se eu tenho momentos de oração, se eu oro pelos meus irmãos, se eu tenho vida de oração com Deus. A Bíblia fala orai e vigiar, ele fala de vigiar também. Mas uma coisa não tira a outra. Viver em diálogo com Deus. Reservar tempo para orar. Bom uso da armadura. Outro ponto alto aqui, que embora, obviamente, a figura que a gente usa da ilustração que o apóstolo Paulo usou seja visível, a nossa luta é no campo espiritual. A batalha que nós travamos realmente é uma batalha espiritual.
Ao invés de a gente ficar lutando contra sangue, carne, contra carne e sangue, a gente tem que, obviamente, saber que tem um motivador e um inimigo que não é necessariamente o vizinho. Às vezes ele só é a ferramenta, o cavalo do demônio. Ou pode nem ser nada. Ele pode estar sendo usado por Deus para também fazer com que você acorde. Ou seja, um vizinho você mais adequado, mais coerente, mais bom, mais justo, mais ético. Porque às vezes a gente fica, né, tem cristão que tudo é Satanás. Ele próprio está fazendo o papel de Satanás, mas ele culpa as outras pessoas. Por fim, o cristão não precisa de palavras especiais, objetos de sorte, nenhum misticismo para levar a sua vida em Cristo sem tombar, sem cair. O cristão não precisa de palavras especiais. Está amarrado. Ou tantas outras coisas que o pessoal inventa por aí. A gente não precisa disso. E às vezes tem que falar alto, né, para que o demônio ouça, né? Objetos de sorte. Sal grosso. Aí você pensa, mas crente não usa isso. Ah, é? Mas tem crente que usa. Para desencapetar a casa. Sabonete ungido. Pente. Nunca ouvi isso, mas alguém deve ter inventado. Pente que penteou o leão da Arca de Noé. Essas coisas assim que... Porque já é tanta... Hoje cedo eu falei do copo, né, de água benta, né? Água ungida. Bota em cima da televisão, botava no rádio, na televisão, agora bota em algum lugar para a pessoa ouvir aquela oração forte do camarada lá para que a água fique especial e a gente tome. Objetos de sorte. E nenhum misticismo. Aquelas coisas assim que só é interessante se ninguém conseguir desvendar nada. Só é interessante, então, se o negócio assim, tiver assim, de soprar, cuspir, urrar, e o negócio fica poderoso. Nós não precisamos disso. Você não precisa da Bíblia aberta no Salmo 91 para você ter poder espiritual, ou para a sua casa ter fluidos positivos. Você não precisa disso, meu querido. Isso não é batalha espiritual. Talvez você tenha percebido, mas falou tudo de armadura de Deus, batalha espiritual, mas não falou dessas coisas. Estou falando agora. É que você não precisa nada disso. Que talvez algum maluco gospel vai falar que você precisa, a partir de hoje, toda sexta-feira, ir para o monte. Monte de tranqueira, só pode ser. Você não precisa disso. Você não precisa de um lugar diferente, um lugar especial. Você não precisa. Lembra das armas que Deus nos deu. Nós não precisamos de nada de palavra especial. Mandinga. Tem crente que tem coisa que parece mandinga. Tem que fazer daquele jeito. Ele trata até a ida na igreja, muitas vezes. Como se... isso parece macumba, muitas vezes. Objetos de sorte, não precisamos. Não. Quando eu vejo um cristão bater na madeira 3 vezes, dá vontade de pegar a cabeça dele e bater na madeira 3 vezes. Como é que pode? Isso não é coisa de cristão. Você não lê a Bíblia não, meu querido? Não lê, obviamente. Faz coisa pior, né, às vezes. Nenhum misticismo para levar a sua vida em Cristo, caminhar na jornada cristã. Agora, nós não temos essas coisas, esses objetos especiais, aquele negócio todo. Mas temos o mais importante, que é o Espírito Santo na nossa vida. Temos a Bíblia. Temos a orientação do alto, do céu, através da palavra dele. Você não precisa de revelação especial, não precisa.
Você não precisa. Não deveria precisar. Você não precisa de nada assim que seja... Porque você já é cristão. Não preciso ver nada... Preciso ver a terra se abrindo para crer. Não deveria. Não deveria. Porque nós já cremos naquele Deus que é o Todo-Poderoso. Você não precisa daquelas palavras da religiosidade gospel. O príncipe do Senhor, o vaso, como falei da semana passada, o vaso, o varão. Quem bexiga na rua entende o que é isso? A gente entende, nós temos esse linguajar que às vezes é pobre demais. Para dizer que é espiritual, você tem que usar de unção para lá. Nós não precisamos do Senhor, da Bíblia, da palavra. Precisamos do conhecimento, buscar a verdade que Deus nos apresenta. Nós não precisamos ficar cercados dessas tranqueiragem toda que só nos faz olhar para dentro, olhar para nós, para a religião evangélica. Vamos orar. Pai bendito, obrigado pela Tua palavra que nos ajuda a olharmos adiante. De vivermos mais próximos do Senhor. Obrigado pelo encorajamento que ela nos dá, pela segurança também que ela nos traz. Pedimos que o Senhor nos abençoe, para que a gente saiba de fato usar a armadura que o Senhor já nos providenciou. Obrigado porque o Senhor é bom para conosco, nos livrou do inferno através da morte de Jesus na cruz. Obrigado, Pai, por tudo isso. Reconhecemos que o que precisamos é do Senhor mesmo. Não precisamos de nada místico, nada que não seja aquilo que não desce do alto, do céu. Não precisamos de nada mais extraordinário que é a Tua palavra e a revelação dela. Precisamos do Senhor. Precisamos da Tua palavra em nós, no nosso coração, do Teu Espírito agindo através da gente. Continua nos abençoando e nos dando sabedoria e discernimento espiritual, por favor. Obrigado mais uma vez pela Tua boa mão sobre cada um de nós. Obrigado pelo Teu cuidado, pela paciência do Senhor para conosco, Senhor. Muito obrigado, Pai. Obrigado pela graça que o Senhor derrama sobre nós sempre, pela misericórdia do Senhor, que mesmo a gente muitas vezes errando e caminhando em lugares tortos, o Senhor ainda tem paciência conosco, nos tem trazido de volta. Obrigado. Nos abençoe, possamos viver vigiando, viver orando, viver usando a armadura que o Senhor nos proporcionou, para que a gente não tombe, não caia e prossiga para o alvo, que a gente caminhe fazendo novos discípulos do Senhor. Nos abençoe, Pai, por favor, para isso, em nome de Jesus. Amém. Ok.